Estamos de volta! E hoje é mais um livro da Agatha Christie. Assim, mais um não, né? Na verdade é o primeiro livro... É o primeiro, mas na verdade é o segundo livro da playlist de lenda Agatha Christie. Que se vocês assistiram o vídeo do Assassinato no Expresso do Oriente, que eu vou deixar o link aqui, eu fiz aquele vídeo primeiro por causa do filme, do hypezinho e tal, vou resolver aproveitar. Mas a intenção é ler as obras da Agatha Christie na ordem de publicação, que é uma lista que está disponível no site oficial dela e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acompanharem. Claro e óbvio que os títulos estão em inglês, mas não é difícil de fazer a tradução não, até porque são bem parecidos os títulos, assim. Também ele usa muito nome, então fica fácil de achar. E o primeiro livro da vida que ela escreveu foi o misterioso caso de Styles, que a pessoa que resolveu fazer a playlist vai descobrir que não tinha o livro. Aí eu tive que pegar o e-book mesmo, no Kindlezinho. E... o que eu ia falar? Que na verdade não importa porque é a mesma história. Mas então vamos lá, vamos conversar. A Agatha Christie começou a escrever esse livro, foi ali mais ou menos no final ali da Primeira Guerra Mundial. Então é uma coisa que a gente observa ao longo da história, são esses elementos de guerra. Elementos de guerra não, né? Parece que tem tipo canhões e coisa, mas tem referência, né, ao momento ali vivido. E ela só escreveu esse livro porque a irmã dela desafiou ela. Ela falou assim, você não consegue escrever romances policiais. Aí a Agatha Christie, que não é boba nem nada, falou assim, observe. E aí temos a rainha do crime, maravilhosa, linda do meu coração. Ainda bem que a irmã dela duvidou. E o seguinte, nessa versãozinha aqui, eu vou deixar a capa da edição aqui pra vocês. Ele vem com um prólogozinho em que o cara, ele fala que a Agatha Christie, ela trabalhava como enfermeira, né, na época ali da guerra, então ela tem um conhecimento muito grande sobre venenos, que quem conhece o trabalho da Agatha Christie sabe que temos muitos assassinatos com venenos. E uma outra coisa interessante é que a Agatha Christie conseguiu, com essa história, né, claro que algumas editoras, assim, deixou passar, falou que não era bom o suficiente e tal, mas teve um cara, uma boa alma, que aceitou publicar essa história dela, só que ele pediu pra ela fazer uma pequena mudança, que é o capítulo 12. Então nessa versãozinha aqui a gente vai ter a versão original, a versão que a Agatha Christie escreveu, e a versão depois modificada, que foi a impressa. E que na minha opinião, na minha humilde opinião, a da Agatha Christie é muito melhor. Mas, né, enfim. Então, assim, esse livro, como é o primeiro livro dela, é importante a gente ter isso em mente, que é o primeiro livro que ela escreveu. Por mais que ela seja referência hoje, né, na literatura policial, ela teve que começar de algum lugar. Então eu sei que tem pessoas por aí que leem, né, que pegam esses primeiros livros e já criticam logo de cara, falando que é ruim e tal. Mas, né, dá um desconto pra pessoa, porque se fosse ruim ela não seria quem ela é hoje em dia, né? Mas enfim, eu vou defender a Agatha Christie até a morte. Vocês podem perceber isso em todos os vídeos. Por mais ruim que seja o livro, por mais ruim, ou pior que seja o livro. Mas assim, eu gostei muito do livro. É claro que é aquilo que eu falei. Você percebe que é uma escritora iniciante. Por mais que ela já tenha, assim, escrito, né, já tenha tido o costume de escrever, por ser o primeiro romance policial dela, você percebe que tem algumas coisas ali que, inclusive, ela própria melhorou ao longo do tempo. São vários elementos que ela já julgou logo de cara aqui, nesse livro,
que nos últimos dela você ainda vai enxergar esses elementos e que são os elementos que definiram a escrita dela. Então, assim, uma coisa também que eu não acho muito certo de fazer é comparar o Poirot e o Hastings com o Sherlock Holmes e o Dr. Watson, que é outra coisa que as pessoas gostam muito de fazer, não sei porquê, e eu fico um pouco incomodada, mas acaba que não é inevitável, mas assim, você acaba que lembra, né, quando você consome esses dois autores, acaba que um lembra muito do outro. Assim, a gente, é o primeiro caso do Poirot, então a gente tem um Poirot muito mais excêntrico do que ele nas outras histórias ele aparece. Então, assim, nós temos ele sofrendo muito com o caso, coisa que nas outras histórias não acontece, ele mantém uma distância. E ele é doidão mesmo, de tipo assim, de sair correndo no meio da rua, coisa que o Poirot que eu conheço, ele não faz. Foi a primeira vez que eu li esse livro, eu já li várias histórias da Agatha Christie, mas essa em particular foi a primeira vez que eu li. E eu achei sensacional da mesma forma. O que eu ia falar? Gente, o que eu ia falar? Esqueci. Tá, enfim. A história é a seguinte. Nós temos então essa propriedade aristocrática britânica, que é um elemento muito utilizado pela Agatha Christie, até porque era o momento em que ela vivia, então não tem como você não usar a referência. A referência é muito boa para não ser utilizada. Então nós temos essa propriedade chamada Styles, e nós temos ali um núcleo de personagens, né? Os moradores e os empregados. Outro elemento que ela gosta muito de usar é um número muito grande de suspeitos, porque não basta 2, não bastam 4, tem que ser logo uns 10, de uma vez para você não descobrir mesmo quem é o assassino, que é o meu caso, porque nem na primeira história que ela escreveu eu descobri quem que era. E aí eu descobri que eu seria uma péssima CSI. Enfim. Mas assim, se você for comparar com outros livros dela, a gente tem um núcleo de personagens bem menor. O que não faz a história ser menos emocionante, tá? Então nós vamos ter ali uma viúva que ficou responsável por essa propriedade, os 2 filhos, né, que não são filhos biológicos, mas ela assumiu, né, a criação deles desde pequeno. E ali nós temos a esposa de um dos filhos, nós temos amigas que foram, tipo a mulher, a dona, a matriarca adotou ela, né, assim, tá morando lá com ela. E aí nós temos a governanta, sempre, né, tem sempre a governanta, o mordomo, enfim. E aí tem o Hastings, que é amigo do John, que é um dos filhos da moça lá. E aí a gente vai ficar sabendo da história através de um relato do Hastings. Ele conta como se eu estivesse contando pra vocês, é o Hastings narrando a história. E na verdade ele fala sobre o julgamento do caso Styles, que é o seguinte, o Hastings foi passar uns dias lá, né, com o amigo dele, o John, né, na propriedade, e uma bela noite, uma bela madrugada, na verdade, a casa faz um barulho muito estranho, vem do quarto da matriarca, né, como é que ela chama? Tem que descobrir como é que ela chama. Mrs. Cavendish. Isso mesmo. Daí, e o quarto dela tá trancado, e aí as pessoas não conseguem entrar e começam a escutar uns barulhos lá no quarto, um estranho. E aí eles tentam, são 3 portas de acesso a esse quarto, todas as 3 estão trancadas pela parte de dentro, então acaba que eles têm que arrombar a porta para entrar. E isso a casa inteira já está acordada, e eles descobrem a matriarca, né, a Mrs. Cavendish, tendo uma convulsão.
E eles tentam socorrer ela ali e tal, né? Aí até um primeiro momento ela até volta, recupera e tipo, não, foi um susto e tal, não sei o que. Aí ela tem outra convulsão e fala, ah, morreu. E aí que começa a história. Então nós temos um desenrolar, né, desse caso, a presença, nós temos a presença ali de 2 médicos que vão observar aquela convulsão e falar que ela não é uma convulsão natural. Não que convulsão seja natural, né? Mas assim, o jeito que ela se contorcia ali não estava muito certo. E aí eles falam e recomendam para os 2 filhos, né? O John e o Lawrence. Fala assim, olha, nós como médicos recomendamos uma autópsia, porque aquilo ali não é normal. E aí que começa o desenrolar, né, da história. E aí que nós vamos ter a presença do Poirot na história. Porque, por causa da Primeira Guerra, isso não fica muito claro não, é o que eu entendi. Por circunstâncias da Primeira Guerra Mundial, ele e um grupo de colegas fugiram da Bélgica para se instalar em Londres, né, na Inglaterra. E a Mrs. Cavendish ajudou eles a estabelecerem, né, nessa Londres aí. E então ele tem um carinho muito grande, o Poirot tem um carinho muito grande pela Cavendish e ele meio que oferece os serviços dele, o Hastings pede para ele fazer as coisas. E aí, como ele já tem a fama, né, de um detetive muito bom lá na Bélgica, eles falam assim, não, ele pode realmente ajudar a gente. E como ele, né, se conhecem ali, eles confiam no trabalho do Poirot. Então, assim, é aquilo que eu falei, a gente tem um Poirot aqui muito diferente do mais pra frente, né, das histórias futuras dele aí. Ele é bem doidão mesmo, assim, de olhar os negócios, aí viu que a pasta estava trancada, e aí quando ele voltou pra ver a pasta, ela já estava destrancada, e ele entra em desespero, tipo, gente, o Poirot entrar em desespero, não existe isso, mas ele entra em desespero. E aí ele sai correndo no meio da rua, atrás de um carro, e completamente louco, assim, é muito engraçado, é muito divertido as passagens do Poirot. E a relação dele com o Hastings deixa a história mais especial ainda, sabe? É aquilo que eu falei, não é legal comparar, mas é inevitável você lembrar do Watson e do Sherlock Holmes. É engraçada a relação, sabe? Você vê que são pessoas que são diferentes, mas nem tanto assim. Elas meio que se completam, mas elas se completam se odiando, sabe? Não sei se ficou muito claro. Mas é muito legal ver o desenvolvimento. E é um pouco difícil falar dos livros da Agatha Christie sem dar spoiler. E é uma coisa que eu vou tentar fazer nos próximos vídeos. Só deixar mesmo o plot da história e tentar não entrar nas resoluções do crime, que, né, sempre acontece ali no final dos livros. A gente tem uma explicação para as coisas que aconteceram. Então, assim, uma coisa que eu observei também que a Agatha Christie faz muito bem desde o começo é o fato que essa mulher, ela literalmente, ela te fala todas as provas, tudo, ela deixa tudo assim na sua cara. E você não descobre quem é o assassino. Sabe, não tem tipo um elemento que é escondido, sabe, que fica meio subtendido. Não, ela deixa ali, ó, achou um pedaço de pano verde. Ela fala que achou um pedaço de pano verde em tal lugar, de tal tamanho. E aí o Poirot vai lá investigar o tal do pano verde. Sabe, você sabe que tem um pano verde. E que existe um motivo para aquele pedaço de pano verde estar ali, mas... E aí, o que você faz com isso? Então, assim, foi aquilo que eu falei no começo, né? Eu descobri que eu sou uma péssima CSI, porque eu não consigo, gente, sério, eu não consigo ligar as pessoas, assim, as provas. Não consigo. Ai, é um pouco de decepção, assim.
pessoal, sabe? É uma tristeza mesmo. Eu sempre achei que eu seria uma excelente CSI. Só que não, né? Mas assim, é aquilo que eu falei. Não tem como eu dar muita, né, coisa, sem dar spoiler. Mas só uma curiosidade que eu acho que eu não comentei é que esse é o primeiro caso do Poirot, né? O misterioso caso de Styles, que é na mansão Styles. E acontece que a última história do Poirot, que é o livro Cai o Pano, acontece na mansão Styles. Então, assim, se é coincidência ou não, eu não vou contar, porque a minha curiosidade foi muito grande e eu já li o último livro. Não deveria, não façam isso, porque, enfim, não façam isso, tá? Leiam na ordem. Então, só pra falar, não é continuação não, tá? A história a primeira dá pra última. Então, assim, é interessante você ler o Misterioso Caso de Styles primeiro pra você se ambientalizar com a mansão, com a propriedade, com, né, pessoas, nomes. E pra depois, quando a gente chegar no último, daqui a, sei lá, 559 anos, porque a mulher tem 80 livros, aí a gente conversa sobre isso. E coisa, mas é isso, gente, a história, assim, é um livro curto, típico da Agatha Christie, deve ter uns 250 páginas, não sei, no Kindle não dá pra ver. É muito legal, é aquilo que eu falei, é o primeiro livro dela, então tem algumas coisas ali que ficam meio repetitivas, mas eu não acho que atrapalha a leitura, até porque, como eu falei, é um livro rápido de ler, foi um livro de uma sentada, assim, você lê, você resolve isso. E é muito bom, gente, a Agatha Christie é sensacional, leiam sempre que vocês tiverem oportunidade. E é isso, assim, está aberta a nossa playlist de lendo da Agatha Christie. Eu deveria falar pra vocês qual é o segundo, porém eu não sei qual que é o segundo que a gente vai ler e nem quando. Mas eu vou deixar o cardzinho aqui avisando e me segue lá nas redes sociais para vocês saberem quando a gente vai ler o próximo Agatha Christie. Até o próximo, eu espero que vocês tenham gostado.